Então, sobre o ideal platônico, ele pode ser resumido aí em dois conceitos: mundo sensível e mundo inteligível. Vamos entender melhor essa brisa aqui. Para Platão, existem duas realidades, existem duas dimensões. Existe o mundo sensível e o mundo inteligível, também conhecido como o mundo das ideias. Vamos começar a falar sobre o mundo sensível. O mundo sensível seria o mundo físico, o mundo das aparências, onde está a matéria, correto? E por conta disso, seria o mundo das aparências. O que seria a aparência? É interessante que existe uma definição bem formada do que é aparência e o que é essência. Esses dois conceitos vão se repetir muito na filosofia. O que seria a aparência? A aparência é a forma com que as coisas se apresentam para você, certo? Por exemplo, como que você se apresenta ao mundo? Como que você qual imagem que você transmite para o mundo? Essa imagem corresponde ao que você é de verdade? Eis a questão. Para Platão, a aparência seria uma capa. Essa capa cobriria a essência, correto? Então, no mundo das aparências, você somente vai interagir com esse mundo, conhecer esse mundo pelos seus cinco sentidos. Somente pelos cinco sentidos, certo? E nesse mundo, ele é dominado pelo senso comum. Ou seja, nesse mundo sensível, não existe verdade. Existe somente superstições, ideias mal formadas, opiniões que no sentido filosófico tem exatamente esse sentido de ser uma ideia mal formada, de ser uma ideia muito particular e por ser uma ideia bastante particular, é uma coisa que é muito subjetiva, é muito relativa. Então, você não consegue tomar uma opinião como uma verdade, porque uma opinião é uma percepção da realidade. Mas o que é a realidade? Ela vai se resumir em apenas uma percepção, em uma opinião? Essa é a questão, certo? Então, no mundo sensível, a gente tem então o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é o conjunto de opiniões. Ou seja, é um conjunto de opiniões mal formadas formando uma coisa maior igualmente mal formada. Porque o senso comum nem toda vez é correta, é verídica. Quantas vezes que o senso comum cometeu erros, né? Então, essas opiniões, essas ideias, esses pensamentos mal formados pertencem ao mundo físico, ao mundo sensível, certo? E cai exatamente na questão que eu falei. O mundo sensível, ele é imperfeito, ele é relativo. O que é ser relativo? É depender de cada pessoa, de cada situação, de cada momento, de cada local. Então o mundo sensível é bastante desse jeito, é bastante relativo. E por conta disso ele é imperfeito, certo? E outra coisa também que o mundo sensível é transitório, ou seja, nada dura para sempre no mundo sensível. Nada permanece a mesma coisa no mundo sensível. Tudo muda, certo? E no mundo sensível é o lar do nosso corpo mortal, da carne, da nossa carcaça. A nossa carcaça, o nosso corpo físico, pertence ao mundo sensível também. E aí a gente fala que o mundo sensível ele é uma cópia bugada do que seria o mundo inteligível, o mundo das ideias. Agora façam a seguinte analogia. Pensem na impressora, certo? Sempre teve esse momento na nossa vida. A gente acha uma imagem, alguma coisa muito da hora na internet e a gente quer imprimir esse negócio que a gente achou. Ou algo que a gente produziu no Photoshop, no Paint, uma edição bem, né, topzera, pá. Aí você quer imprimir a bodega do negócio aí. Então, o que você faz? Você pega a impressora e vai imprimir esse negócio que você quer, que você achou bonitinho ou
sei lá, é algo que você precisa imprimir, talvez algo para escola, trabalho de escola ou algo do tipo, né? E o que acontece? Nem toda vez a impressão que você consegue obter corresponde 100% com a imagem que você queria imprimir, com a imagem virtual. Isso sempre aconteceu, inclusive comigo. Tem os momentos que até passo raiva. O negócio é amarelo, vermelho e azul. Umas cores bem específicas. Aí na hora que você vai imprimir o negócio sai verde, um negócio, cor de bosta, assim. Sai tudo cagado a desgraça do negócio. A impressão sai tão bosta que a qualidade é tipo essa antiga imagem em que vemos a Xuxa verde. Hilarilarie. Oh, oh, oh. É exatamente isso o mundo sensível. O mundo inteligível, o mundo das ideias, seria a imagem que você queria imprimir. Só que aí você imprime e sai uma coisa muito cagada. A coisa muito cagada é o mundo sensível. Olha só que beleza. Então, o mundo sensível é visto como uma cópia imperfeita, uma cópia bugada do que seria o mundo verdadeiro. Segundo Platão, é o mundo inteligível que a gente vai ver a partir de agora. Então, o mundo sensível para Platão seria o mundo das coisas perfeitas e verdadeiras. É lá que é o mundo real para Platão. Porque no mundo sensível, por ser uma cópia bugada, é como se fosse uma Matrix, certo? Então, a gente acha que é verdadeiro, mas é só uma ilusão, é só uma distorção, certo? Então, a coisa verdadeira, as coisas verdadeiras e perfeitas estão no mundo inteligível. Então, o mundo inteligível, também conhecido como mundo das ideias, seria o mundo das essências. O que é essência? Essência é aquilo que define a coisa, é aquilo que define o ser, certo? Você pode até se perguntar individualmente: o, o que me define? Qual coisa dentro da minha personalidade ou dentro das minhas características que me define? Que coisa que, se caso tirassem de mim, eu deixaria de ser eu? Então, essa coisa que te define é a essência. Só que essa essência você não consegue pegar, você não consegue observar fisicamente. Porque para Platão, as essências elas são abstratas. Por isso que a gente fala também que é o mundo das abstrações, o mundo inteligível. Porque você não vai conseguir você não vai conseguir ter contato com essas coisas pelos seus cinco sentidos, como você conseguia fazer no mundo sensível. Os cinco sentidos somente detectam as aparências, não as essências. Por isso que também a gente fala que no mundo inteligível você somente vai ter acesso pela razão. Você só vai conseguir identificar as coisas do mundo sensível por meio do uso da racionalidade. Justamente porque as essências, elas são ideias. As essências são coisas desprovidas de alguma característica física. Tanto que se você pegar o significado da palavra abstração, abstrato, o abs significa subtrair, retirar. Então a abstração seria algo retirado, seria algo que é algo descoberto, é algo que é nu. É como se a abstração significa isso e a essência também corresponde a isso. A essência é algo nu, entendeu? Pensa num bombom. O que define o bombom? É aquele doce de chocolate que a gente come. A aparência é a embalagem. Então, quando você tira a embalagem, você meio que está, entre aspas, abstraindo o bombom. Você está abstraindo as aparências do bombom e alcançando a essência. Conseguiram entender? Então, é nesse sentido. Abstração, abs, retirar, subtrair. O que você retira? O que você subtrai? Tudo que for relacionado à aparência, certo? E o que sobra?
é a essência, certo? Então é como se fosse entre aspas um mundo é como se fosse entre aspas um mundo invisível. E por ser invisível, você só vai conhecer ele pela racionalidade, ok? E aí, segundo Platão, é lá onde você vai encontrar o conhecimento verdadeiro das coisas. É lá onde você vai relembrar de todo o conhecimento que você perdeu quando você nasceu, certo? E lá, no mundo inteligível, no mundo das ideias, nessa dimensão mais elevada, é lá onde você vai encontrar as coisas perfeitas, as coisas absolutas, absolutas no sentido de valer em todas as situações, ou seja, a relatividade não existe no mundo inteligível. Essa coisa relativa de variar. Tal coisa é de tal jeito porque ela nasceu de tal lugar, é de tal forma. Essa questão de relatividade não existe, certo? Lá, uma coisa é sempre uma coisa e ponto final, justamente por ela não ter aparência. Por causa que a essência é algo fixo, é algo, né? Interessante que isso conversa um pouco com Parmênides. É exatamente essa questão. E por ser uma coisa fixa, por ser uma coisa que ela não varia, é uma coisa que não é submetido à relatividade das coisas do mundo sensível, que ela ganha um caráter absoluto. E por isso, por ela não variar, por só ter uma essência fixa, que ela também é perfeita, certo? E lá, no mundo inteligível, no mundo das ideias, é onde existe as coisas eternas, as coisas permanentes. Quando eu falei absoluto, fixo, é justamente nesse sentido de ser algo permanente, eterno, certo? Algo que sempre será a mesma coisa para sempre. As essências não se transformam para Platão. As essências são fixas, permanentes e eternas. E por isso que são perfeitas, certo? Porque para Platão a imperfeição é uma coisa que varia, certo? É uma coisa que sempre se movimenta, sempre se transforma. Por que que é imperfeito? Porque você não vai conseguir conhecer. Você não vai conseguir conhecer algo que sempre muda. Já algo fixo, você vai conseguir conhecer. Entendeu? E no mundo inteligível, então, é onde permanece a nossa alma. É a morada da nossa alma. Então, quando a gente volta ao mundo inteligível, é meio que a gente voltar às origens. É como se lá fosse o lugar onde a gente vivia. Aí, quando a gente se encarnou, caímos, precipitamos no mundo sensível, correto? E como eu falei, então, o mundo inteligível seria o mundo verdadeiro para Platão, correto? E o mundo sensível seria a matrix da coisa, correto?